A gente segue agora para o Rio de Janeiro. A defesa do ex-diretor da Americanas, José Timóteo de Barros, afirma que acusações de fraude são inverdades e são baseadas em documento parcial, feito para perturbar as apurações. A empresa divulgou um relatório nesta semana admitindo a fraude por parte de ex-diretores. O repórter Rodrigo Viga traz as últimas informações, inclusive, né, Viga, com depoimentos na CPI em Brasília, os negócios da Americanas continuam sendo discutidos e sob suspeita. Bem-vindo. Exatamente, Tiago. Bom dia para você, para a Paula, para o nosso ouvinte especial da Jovem Pan. Estão sendo dissecados, né, por parte de advogados, assessorias jurídicas e também auditorias. E houve agora a reação por parte do ex-diretor da área operacional da rede varejista Americanas, José Timóteo de Barros, a tudo que foi dito, tanto na CPI da Americanas em Brasília, quanto naquele fato relevante que sacudiu o mercado essa semana, avançando nas investigações sobre aquilo que até outro dia se chamava de inconsistência contábil de 20 bilhões de reais. Agora, a partir dessas análises, fala-se quase que abertamente em uma fraude fiscal de quase 22 bilhões de reais com potencial de crescimento. José Timóteo de Barros seria um daqueles 6 diretores que foram afastados em fevereiro deste ano, após o escândalo vir à tona, e segundo as investigações, ele teria recebido um e-mail dando conta de que, na verdade, o balanço da empresa estava sendo fraudado, que parecia ser um lucro, na verdade, era um prejuízo de mais de 700 milhões de reais. No entanto, a defesa de José Timóteo de Barros disse que esse conteúdo apresentado tanto no fato relevante, no FR e também na CPI das Americanas em Brasília, contém imprecisões, contém inverdades e o que foi dito lá em Brasília até tem um viés leviano na avaliação dos advogados de José Timóteo de Barros, que disseram ainda que essas graves acusações terão que ser provadas num viés de que ele não tem qualquer tipo de envolvimento com essa suposta fraude fiscal bilionária que está sendo escrutinada, que está sendo dissecada tanto por auditores, por políticos e também por escritórios de advocacia. Inclusive, a defesa disse que é um relatório parcial, feito por advogados da própria Americanas e não são profissionais totalmente autônomos, totalmente independentes. Tiago, só para fechar, é importante lembrar, a gente vem acompanhando de perto esse caso Americanas, a dívida do Grupo Americanas hoje beira quase 50 bilhões de reais, são milhares de fornecedores espalhados por todo o Brasil que aguardam com ansiedade e expectativa o resultado de toda essa investigação. Mas especialistas, analistas, dizem o seguinte: se esse caso fosse em outro país, talvez nos Estados Unidos, o andamento, o procedimento seria de outra forma, seria até mesmo de outra natureza. Talvez os envolvidos já estariam tendo problemas sérios com a justiça. E atentam para um outro ponto. O órgão regulador aqui do Brasil, os órgãos reguladores que tomam conta aí do mercado de capitais, precisam ser fortalecidos, precisam ser robustecidos para poder atuar e também colocar medo naqueles que pensam em fraudes e lesar acionistas e também aqueles que detêm papéis de empresas negociadas na Bolsa de Valores, viu, meu caro Tiago? Pois é, esse rumo pode ser ainda maior, a gente continua acompanhando, né, Viga? Com as informações do Rio, também de Brasília, em andamento a CPI. Até mais tarde.